Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula de hoje, falarei sobre o comando dataPosition. Tá? Então, o que faz o comando dataPosition? O comando dataPosition, ele permite retornar a posição de um bloco de texto, no caso, ou uma sequência textual, dentro de um outro texto maior. Tá? Então, se eu tenho um texto comprido lá e eu quero saber uma linha comprida, eu quero saber a posição de uma determinada palavra, eu posso utilizar este comando. Tá? Ele me retorna a posição vetorial, né, da string a ser localizada, vamos dizer assim. Ele me retorna um número referente à posição inicial, na verdade, de um bloco de texto menor, né, que fica dentro de um outro bloco de texto maior, vamos dizer assim. Ok? Faria uma demonstração simples. Né? Eu vou reduzir aqui o tamanho da fonte, tá certo? Então veja o seguinte, aqui eu reduzo um pouquinho mais o tamanho da fonte, né? E eu preciso, na verdade, de outros comandos complementares, né, para o uso desse comando dataPosition, tá? Então, eu preciso trabalhar com 3 unidades de memória nesse comando dataPosition, tá? Eu vou complementar o comando com o símbolo de direcionamento aqui, ó, tá? Que é um sinal de maior com um sinal de igual. E vamos ver, eu preciso aqui da unidade de memória 1, da primeira unidade de memória, eu preciso da unidade de memória 2 e eu preciso da 3. Né? Em cada uma dessas unidades de memória, eu armazenarei um conteúdo relativo à operação, né, que eu executarei aqui com o comando dataPosition. Tá? Para entender melhor isso, ou seja, como utilizar esse comando, vamos até o manual da linguagem. Aqui, ó. Então, aqui no manual da linguagem, eu tenho aqui o comando dataPosition, né, e eu tenho aqui os parâmetros que ele aceita. Né? Eu tenho a linha 1, 2 e 3 de parâmetros. Então ele está me dizendo aqui que na linha 1 eu devo colocar a unidade de memória que deve conter o texto original, tá? Na linha 2, a unidade de memória que deve conter o bloco ou sequência para a qual se deseja obter a posição vetorial, né? E a unidade de memória 3 receberá o valor representativo da posição, né, que eu estou procurando, certo? Mas para que eu use essas unidades de memória, eu preciso preenchê-las primeiro, né? Então, o que eu farei? Aqui eu farei o seguinte, eu utilizarei o comando allocMemory, que é esse comando aqui, que permite armazenar dados na memória do computador através da linguagem AI Scripter. Então eu direi aqui, para o meu comando allocMemory, que na unidade de memória 1, eu armazenarei, né, o meu nome, Jefferson Luiz, né, De Simone. Esse é o meu nome, tá certo? Na unidade de memória 2, eu armazenarei, utilizarei mais um bloco, veja que eu dupliquei o bloco de comandos allocMemory, né? Então aqui nesse segundo bloco de comandos, na unidade de memória 2, eu armazenarei o texto que eu estou procurando dentro do meu nome. Então vamos supor que eu queira saber a posição da palavra Simone. Eu quero saber aonde se inicia a palavra Simone dentro do meu nome, tá certo? Então, ela se inicia próximo à letra S aqui, né? Ou seja, uma unidade antes da letra S aqui, tá certo? Então, eu teria que retornar através do meu comando dataPosition, né, a posição da palavra Simone, ou seja, a posição inicial dela, que é próxima à letra S aqui, ó. Tá? Ele vai me retornar o valor dessa posição, certo? Para que isso aconteça, eu preciso, na verdade, indicar qual é a palavra, ou termo, ou expressão, ou qualquer coisa que seja aí dentro de um texto, a partir da qual eu quero, então, obter a posição. No caso aqui, na unidade de memória 2, eu colocarei, né, alocarei, né, a palavra Simone, tá certo? E aí eu preciso de mais uma unidade de memória, preciso armazenar mais alguma coisa, na unidade de memória 3. Então eu dupliquei novamente o bloco de comando allocMemory aqui. Então na unidade de memória 3, na verdade, desculpe, não, eu não preciso de mais um bloco de comando allocMemory. Na verdade, agora eu preciso declarar no comando dataPosition, né, aqui, a unidade de memória aonde será retornado o valor que eu estou procurando, que no caso é a posição da palavra Simone, tá certo? Dentro do meu nome, né? Dentro da string aqui do meu nome, eu retornaria a posição dessa palavra, tá certo? Então o que ele falar, ele retornará a posição aqui dessa minha palavra, o valor dela, na unidade de memória 3 do meu comando dataPosition.
tá certo? Eu vou expandir a área de código aqui, clicando nas setinhas laterais que eu tenho aqui, ó. Então, posso reduzir, posso expandir, expandirei, tá? Então, reduzirei aqui o tamanho da minha fonte, para que possamos ver o programa completo na tela. Então, veja que na unidade de memória 1 eu armazenei o meu nome completo. Na unidade de memória 2 eu armazenei a palavra Simone, né? Porque a palavra, eu quero saber, na verdade, a posição dessa palavra dentro do meu nome. Onde é que ela se inicia? Ele vai retornar para mim um valor, né, que representa a posição dessa palavra. Tá certo? E aí eu uso, então, enfim, o comando dataPosition, né, para fazer esse processamento, ou seja, retornar a posição da palavra Simone. Certo? Então, na unidade, eu digo para ele que, né, na unidade de memória 1 eu tenho o meu nome, na unidade de memória 2 eu tenho a palavra a ser procurada, na unidade de memória 3, enfim, ele retornará o resultado, né, que seria o valor da posição que eu estou procurando, a posição da palavra, certo? Mas eu ainda preciso de um comando de saída, porque como eu estou realizando aqui um algoritmo de teste, um programinha de teste, que é esse algoritmo que eu acabei de montar, eu preciso mostrar na tela, pelo menos, para saber qual é o conteúdo, né, da unidade de memória 3. Eu preciso saber, eu quero saber, na verdade, qual é a posição da palavra Simone lá dentro do meu nome. Então eu preciso de uma saída aqui na tela, né? Eu vou usar o comando main, o comando main da linguagem iScripter permite mostrar um texto na tela ou o conteúdo de uma unidade de memória. Como eu quero saber aqui o conteúdo atual da unidade de memória 3, eu utilizarei um símbolo de herança, né, um símbolo de herança de memória, e direi ao comando main que eu quero mostrar exatamente o conteúdo da unidade 3 de memória aqui, ó. Unidade de memória 3. Estou dizendo para ele aqui, o bloco do comando main mostrará na tela para mim, né, o conteúdo atual dessa unidade de memória. Unidade de memória 3. Então ele mostrará para mim a posição da palavra Simone dentro do meu nome aqui completo. Tá certo? Vamos saber então agora, vamos ver então qual é a posição da palavra Simone? Vamos lá, dentro do meu nome aqui. Vamos reduzir a área de código. Clicarei lá no canto superior direito do meu editor de códigos, né, da inteligência computacional, clicarei no botão executar. Então cliquei no botão executar. Ele avisa que o programa será iniciado e pergunta se eu quero realmente continuar. Clicarei no botão yes. Vamos ver, ele terá que mostrar para mim uma mensagem com o número da posição, o valor da posição da palavra Simone. Vamos ver. Cliquei em yes. Veja que ele mostrou aqui para mim, ó. É a posição 19. Então ele mostrou uma caixinha de mensagem onde ele mostra o número 19 aqui para mim. Ele está dizendo que a palavra Simone, dentro do meu nome, se inicia na posição 19. Certo? Então é isso. Veja que ele retornou aqui para mim o resultado. Tá bom? Então ele está dizendo para mim que a palavra Simone, essa posição aqui, ó, essa posição inicial aqui, ó, da palavra Simone, na verdade a posição 19 dentro do meu nome aqui, ó. Ele está na posição 19. Tá certo? É isso, tá? Então eu tinha para mostrar hoje, o que eu tinha para mostrar hoje era o comando dataPosition, tá bom? Que retorna a posição, né, de uma palavra dentro de um texto maior, tá bom? Muito obrigado, tá? Assista, por favor, os outros vídeos lá no canal da Inteligência Computacional no YouTube e conheça mais comandos da linguagem AI Scripter, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula, então.